Olá, alunos da Escola João Ramalho. Essa é uma aula dedicada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre pensar o pensamento. Nós vamos tentar entender como é que funciona o nosso pensamento. A princípio de tudo, eu tenho certeza disso, não tem como errar, que todos vocês pensam o tempo todo. O tempo todo. Fazemos escolhas, tomamos decisões, e é algo até de uma forma meio que automática. Às vezes até decidimos em não decidir, né? Postergamos as coisas, o que temos para fazer. Por exemplo, entregar o trabalho de filosofia. E o tempo todo estamos pensando, mas eu acredito que talvez pouquíssimos de vocês já tenham parado para pensar o pensamento. O que é pensar? Pois é, hoje nós vamos tentar entender como funciona o pensamento. Essa aula é para pensarmos o pensamento. Bacana? Antes de iniciarmos, quero convidá-los a ir depois de assistir o vídeo para o nosso grupo de WhatsApp de filosofia, para que possamos continuar tirando dúvidas e discutindo sobre o tema, torná-lo mais amplo. Porque num vídeo é impossível que o professor se lembre de todos os detalhes. Embora eu faça alguns lembretes, coloque algumas palavras-chave, acaba escapando alguns detalhes. Então lá no WhatsApp, com a nossa conversa, o bate-papo, um assunto chama outro, o professor vai se lembrando e nós vamos conseguindo aí aprofundar de uma maneira mais aproveitosa dentro do conhecimento. Fechado? Está feito o convite, então aguardo vocês lá. Tenho tido boa participação de algumas turmas, outras estão deixando a desejar, né? E volto a dizer, eu não gosto que aluno faça as coisas, não gosto que aluno faça as coisas pressionado se vai tirar nota ou não. O importante para mim é o conhecimento que vocês vão adquirir. Qual o conhecimento que nós vamos compartilhar? Então entra lá, bate um papo, não está a fim de conversar no grupo de WhatsApp, me chama no PV, vamos lá trocar uma ideia. O importante é aprender, não fiquem com dúvidas. Bacana? Vamos lá. Pensar o pensamento. Vamos tentar entender o que é um pensamento, como ele funciona. Para isso, nós vamos dividir essa aula em dois temas. O primeiro tema nós vamos chamar de faculdades. O segundo tema, intelecto. Ok? Para trabalhar o primeiro tema, chamado faculdades, primeiro nós precisamos entender o que é faculdade. Aí você vai dizer para mim assim, professor, faculdade é aquele curso que eu vou fazer após terminar o ensino médio. Legal, mas o que é faculdade? Faculdade é um prédio onde tem várias salas, onde tem um monte de curso. Eu tenho desde o curso de tecnólogo até o curso de bacharel e assim por diante. Legal, o que mais? Mas o que é faculdade no pensamento? Como funciona? O que quer dizer isso? Se a faculdade que eu vou cursar depois que terminar o ensino médio, qual a função dela? Se eu vou cursar a faculdade, é com a função de me aprimorar numa determinada área. Então quer dizer que ao cursar uma faculdade, quando eu terminá-la, eu estarei apto a fazer algo. Exemplo, se eu fizer o curso de engenharia mecânica, quando eu terminar a faculdade, estarei apto a trabalhar numa profissão onde se aplica os conhecimentos da engenharia mecânica. Se eu fizer farmácia, quando eu terminar o curso de farmácia, estarei apto a exercer uma profissão onde se aplica o conhecimento relativo ao curso de farmácia. E assim por diante. Logo, entendemos que faculdade é a capacidade de exercer algo, é se tornar apto, é estar apto. Na verdade não é se tornar, se eu estou falando em pensamento, faculdade é presente. Então faculdade é estar apto a fazer algo, apto a pensar em algo, apto a tomar algumas atitudes, apto a fazer. Beleza? Eu acho que deu para entender. Então faculdade quer dizer que eu estou apto, estou capacitado de fazer algo. E a faculdade, para exercermos a faculdade, nós temos que subdividi-la em 6 pontos: razão, percepção, intuição, imaginação, memória e juízo.
Esses 6 pontos fazem parte da faculdade. Legal? Do nosso ato de exercer a faculdade, nosso ato de estar apto a algo. Beleza? Vamos tentar entender cada ponto. Não necessariamente precisa seguir essa ordem, tá? Vamos começar, percepção. O que é percepção? Percepção é a capacidade que nós temos de perceber as coisas através dos nossos sentidos. Então é através dos sentidos. Quais são os sentidos? Os sentidos do corpo humano: audição, visão, olfato, paladar, tato. Esqueci de algum? Audição, visão, olfato, paladar, tato. Audição, visão, olfato, paladar, tato. São 5. Através desses 5 sentidos, através deles, nós percebemos o mundo, nós percebemos as coisas. Nós temos além deles, eles funcionam como sensores, né? Sensorial. Eu estou aqui falando com vocês, mas quando eu ouço um barulho lá, a minha atenção vai para lá. Embora eu esteja focado em fazer o vídeo, a minha audição é um sensor que está percebendo, traz a ideia de percepção do que tem ao meu redor. Então nós sentimos o mundo, nós percebemos o mundo dessa maneira. E é através dessa percepção nós levamos isso até o nosso cérebro. E é onde nós vamos trabalhar, é uma das áreas da faculdade. E a percepção é uma capacidade que temos para incluir, para nos tornar apto a alguma coisa, utilizamos a percepção. É muito importante. Por que sentimos dor? Quem está acostumado a ver desenho, né, de super-herói, essas coisas, desenhos animados, existem alguns desenhos, algumas coisas que falam com relação à dor. Se eu não sentir dor, eu seria um super-herói. Pelo contrário, a dor é a percepção do perigo. Se você não sentir que está queimando, vai queimar até derreter o seu braço e você não vai reagir para tirá-lo dali. Se você não sentir que está esmagando, você vai ficar ali até perder um pedaço do seu corpo. Então a percepção, o sentido do tato, o sentido de ouvir e se ligar, o ver, todos os nossos sensores que nos fazem perceber o que está ao nosso redor, são as nossas ferramentas de defesa e de vivência, né? De poder sobreviver. Legal? Então percepção está ligada diretamente aos sentidos, nós percebemos, sentimos o mundo. O outro ponto que a gente pode falar, imaginação. A imaginação é a capacidade que nós temos de criar imagens, criar ideias de algo que ainda não aconteceu. Quer um exemplo como é que a imaginação às vezes luta contra a gente? Às vezes a gente apronta alguma coisa e fala assim, quando meu pai me pegar ou a minha mãe me pegar, eu tô lascado. E a gente tem que contar a verdade, que é lógico, né? Claro que tem que contar a verdade. Vocês querem saber? É melhor saber pela boca de vocês do que pela boca dos outros. Porque pela boca dos outros sempre tem uma distorção. Aprontou, nego? Vai lá e conta logo, para de sofrer. Então, a imaginação, ela fala assim, você fez um negócio errado, isso não vai dar certo, hein? A hora que seu pai souber, ele vai te matar. Como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai se reagir a essa sensação? Como é que você vai se defender do seu pai? Como é que vai ser isso? Então a sua cabeça ela fica imaginando um monte de possibilidades. E a imaginação é contra a gente quando ela imagina um inferno em algo que quando você chega lá e conta, teu pai ou tua mãe olha e fala, mas é isso? Eu lembro outro dia que a minha filha caçula estava receosa, e olha que eu não sou um pai bravo, ela estava receosa em me perguntar se eu deixava ela abrir ter um canal no YouTube. Eu fico imaginando como é que foi a imaginação dela, de como seria a minha reação com relação a ela ter um canal de YouTube. A imaginação, às vezes ela leva para um outro lado também, não só o lado contrário, mas o lado desfavorável contra a gente, mas também ao lado favorável. A imaginação também nos faz sonhar, ela nos faz crescer. Então a imaginação é a capacidade de criarmos imagem, criarmos situações, criarmos episódios, criarmos diversas coisas que não existem, que ainda não vivemos. Legal?
Próximo ponto, vamos pensar, intuição. A intuição é bacana. Quando eu penso na intuição, eu penso na mulher. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que a mulher tem um sexto sentido. Ah, tem, meu amigo. Sei que você acha muito esperto, se liga aí. Principalmente a mãe. A mãe parece que a mãe tem um sensor de intuição, ela tem essa área da faculdade da mãe, ela é super, hiper desenvolvida. Porque quando a mãe fala assim, ó, não vai, não gostei, é melhor não. Meu amigo, abre teu olho. O que é intuição? É a capacidade de perceber ou de sentir algo que ainda não aconteceu. É uma capacidade de você, sabe, enxergar mais longe. Mas a intuição, muitas vezes, ela acontece espontânea. Mas muitas outras vezes a intuição, ela é consequência da experiência. E a experiência, ela fica gravada na memória. A memória é a capacidade que nós temos de guardarmos, armazenar, a língua enrolou, armazenar, guardar informações. Melhorou, né? A língua lá travou. A memória é a capacidade que nós temos de guardar as informações, as experiências, as imagens, os sons, o cheiro. Essa é uma das capacidades, uma das áreas da nossa faculdade. E elas todas estão interligadas. Então, às vezes, a intuição da mamãe, embora a mulher tenha uma sensibilidade muito maior para perceber as coisas, a intuição da mamãe está relacionada diretamente à memória. Ela já viu esse filme antes. Cara, lá no passado, deu ruim para alguém. E a mamãe, quando era mocinha, porque a mulher é muito mais observadora do que homem, ela observou e falou, deu ruim. E quando ela se torna adulta, se torna mamãe de um mané, ela olha para ele e fala, vai dar ruim, vai azedar, não faz. E vocês, como bons filhos que eu fui, a gente teima, bate o pé e faz. E depois tem que ouvir aquela frase famosa, eu te avisei. Vou contar uma para vocês. Eu era menino, faz muito tempo isso, eu tinha 15 anos. Uma galera do Senai, eu fazia Senai lá no Almirante Tamandaré, no centro de São Bernardo. E uma galera do Senai combinou, eu e mais uns 4 amigos, de irmos para a Casa das Pedras, lá no alto da serra. E a gente queria descer, para conhecer as lagoas. Eu não sei quem foi o retardado que inventou isso lá, de ir para lá. Porque eu não fui, porque eu não sabia nem o que era a Casa das Pedras. Bom, enfim, eu falei, mãe, nós vamos, eu tinha 15 anos, na minha geração era muito comum a gente pegar um ônibus e ir pra longe, era muito legal isso. E minha mãe falou assim, minha mãe raramente dizia não pra mim, nesse sentido de eu ir fazer passeio, fazer as coisas, mas dessa vez a minha mãe falou assim, ó, não. Ah, mãe, mas eu quero, porque eu quero, aquela conversa toda que vocês também fazem. A minha mãe simplesmente balançou a cabeça e falou, então tá, eu fui. Quando nós estávamos lá, foi mó barato, cara, a gente subindo lá, muito legal, subiu, desceu, pegou trilha e tal, é muito bacana. E quando a gente chegou num lugar lá, tinha um lago de pedra, sabe, o lago assim, era tudo em pedra, assim, era muito bonito, cara. E tinha um lago, e nós entramos, não era muito fundo, né, entramos ali e tal. E bacana, estamos curtindo, daqui a pouco saem uns caras do canto assim, armados, falam, ó, nem sai da água, velho. Mano, roubaram tudo. Aí você pensa, de onde eu estava, no ponto de ônibus, lá no alto da serra, até chegar naquele lago, nós demoramos mais de 1 hora para descer. E para descer, todo santo ajuda. O problema é subir. Então nós já tínhamos descido, já tinha curtido o lago, aí nós fomos assaltados no meio da tarde. Até subir para conseguir pegar o primeiro ônibus, só de bermuda, descalço, sem dinheiro, sem, naquela época tinha passe para o ônibus, sem passe, sem documento, sem nada. Nós tivemos que voltar de carona,
O primeiro ônibus nós pegamos lá, já estava vindo aquela serração, quem conhece São Bernardo sabe que lá por umas 3, 4 horas da tarde o tempo começa a virar, 5 horas, fecha tudo, aquela serração. E aí a gente vem no frio, só de bermuda. Eu peguei o ônibus, vim até o centro de São Bernardo. O primeiro ônibus veio os 4 pagando mico junto. A partir dali, quando chegou no centro de São Bernardo, cada um pegou um ônibus pro seu bairro. E eu fui no ponto de ônibus que eu desci para pegar um ônibus para minha casa, o segundo ônibus, tinha uma galera saindo de uma danceteria, os boyzinhos, tudo bem vestido, e eu descalço, sem camisa, arrepiado de frio, e ainda pedindo pro motorista, pelo amor de Deus, me deixa entrar e passar por baixo da catraca, porque eu fui assaltado. E aí quando eu estou chegando na minha casa, quase anoitecendo, parece que é, sei lá o que é, se é castigo, mamãe está onde? No portão de casa, com o bracinho cruzado. Minha mãe tem 1,5 m, desse tamanho assim, brava que só. Mamãezinha de bracinho cruzado, vendo o filhinho dela chegar. O menino que saiu de roupinha, mochilinha, não sei o que e tal, chegando descalço, com frio, com fome. E a única coisa que eu tive que ouvir da minha mãe foi: eu não te avisei, não falei para não ir. A intuição é a capacidade de perceber as coisas, não pelos sentidos, né, da percepção, mas perceber ligado à memória, à imaginação. Essas coisas são tudo meio que interligadas. Tem coisa que não dá para explicar. A gente tenta. Vai ter uns filósofos aí, os caras bacanas aí, muito mais entendidos do que eu, que vão explicar para vocês. Até agora não me convenceram. Mas vamos lá, não dá para explicar tudo, gente, não dá. Mas vamos lá, a intuição. Legal? Então nós falamos da percepção, vem através dos sentidos, a imaginação, a capacidade de criar imagens, criar situações, que nada através da nossa mente, a memória, que é a capacidade de lembrarmos de situações, cheiro, imagem, assim por diante, a intuição, que é aquela capacidade de prever ou enxergar além, né, ver um pouco além do que está para vir, e aí na sequência, nós temos a razão, que é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de organizar. A razão está ligada à lógica, né? A capacidade de pegar todas essas informações que nós temos, a memória junto com a imaginação, junto com a percepção. Você vê que isso aqui é muito vago, muito abstrato. Você pega tudo isso aqui, mais a intuição, e aí você organiza de uma forma sistemática. A razão, ela faz isso. Ela vai ponderar, ela vai equilibrar essas coisas, e aí ela vai organizar essas ideias todas e criar um pensamento lógico. Não se esqueçam que nós ainda estamos brincando de pensar o pensamento. Nós estamos tentando entender como funciona o pensamento. Fechado? Não se esqueçam de ir anotando as dúvidas. Pega um caderninho aí, esqueci de falar no começo da aula. Sempre façam isso. Pega um caderninho, vai anotando as dúvidas, porque depois esquece. Anota lá no grupo do WhatsApp e vamos discutir sobre isso. Legal? Bom, a razão então vem a parte lógica. E o juízo? Onde que entra o juízo nisso? O juízo é a capacidade de julgar. É a tomada de decisão, é onde você vai decidir se vai ou não, se vale a pena ou não, se é bom ou não, se é bom ou ruim e assim por diante. E o juízo nós fazemos baseado na razão ou não. Eu gosto sempre dessa parte, porque aqui tudo bem, né? Eu sempre desenho isso aqui. O ser humano, eu faltei nas aulas de educação artística, sou péssimo. Então, começa que eu não sei se eu sou canhoto ou destro, cara. Minha vida é meio confusa. Isso aqui é uma balança, tá? Colocamos peso dos dois lados. Esse lado nós vamos chamar de razão. E esse lado de emoção. O juízo, fazer juízo sobre algo, julgar sobre algo, decidir sobre algo, nós estaremos... Além de todas essas informações que nós recebemos em nosso pensamento, né, através da nossa faculdade, nós vamos trabalhar a razão e a emoção. Existe um equilíbrio, existe uma luta, é cada um como se fosse uma corda, o cabo de aço, lá, aquela brincadeirinha do cabo de guerra, né? É cada um puxando para o seu lado, a razão puxando para ela e a emoção puxando para ela. Cada um puxando para o seu lado. Existem pessoas que são mais racionais. Elas vão ter o seu juízo mais voltado à razão. Elas fazem análise das coisas, da situação, e aí sim elas tomam uma decisão, fazem um julgamento, e normalmente é pautado na razão.
Normalmente, essas pessoas são as pessoas mais vividas, mais amadurecidas, porque elas já entenderam na vida que a emoção, que está ligada diretamente à nossa percepção e imaginação, que a emoção muitas vezes nos trai, e ela faz com que a gente tome decisões que vão nos prejudicar. Quando nós estamos tomando a decisão, nós não pensamos muito nas consequências. Nós somos levados pela emoção. Então, a luta, o equilíbrio entre razão e emoção é algo muito constante, esse cabo de guerra dentro do nosso pensamento. Porque ou nós decidimos pela razão, que normalmente é mais chato, ou nós tentamos viver a emoção, que é mais ligado à emoção, à aventura, à adrenalina, né? Mas às vezes trazem consequências ruins. Agora, se eu for totalmente racional, também não é bom, porque eu deixo de viver, porque aí eu perco a capacidade de viver a imaginação, a intuição, a emoção, a sonhar, o participar das coisas da vida. E esse tema dessa aula está ligado ao nosso projeto, né, de trabalho com a filosofia, que é sobre a filosofia ligada à vida. Então, como viver nesse mundo? Como trabalhar todas essas nossas faculdades, essas nossas capacidades da nossa faculdade? Olha que eu estou só falando de faculdade ainda, agora nem tem que falar de intelecto nessa aula. Mas como que nós vamos trabalhar todas essas coisas de uma maneira que isso me faça viver melhor, de uma maneira que eu consiga viver bem comigo mesmo, com os meus familiares, com a minha sociedade, em torno, né, em todas as pessoas que estão ao meu entorno. Como essa capacidade de lidar com todas essas coisas, como essa maneira de viver vai me fazer viver bem, inclusive com as pessoas que nem conheço pessoalmente, né, mas que estamos conectados e ligados via tecnologia, via internet, via os aplicativos, as redes sociais, enfim. Como é que eu consigo viver bem a vida? Essa é a grande questão. Porque, afinal de contas, todos nós vivemos em busca de algo chamado felicidade. E a felicidade, ela é muito difícil de se explicar, isso é tema para outras aulas, mas eu sempre brinco com os meus alunos dizendo o seguinte: quer ser feliz? Quanto menos besteira você fizer na sua vida, quanto menos consequências ruins você trouxer para a sua vida, mais feliz você vai ser. Legal? Espero que vocês tenham entendido. A grande sacada da vida é conseguir equilibrar razão e emoção. Não dá para ser 100% racional, porque senão você não vive, não sonha. Não dá para ser 100% emotivo, porque senão você só faz besteira. É preciso viver o equilíbrio de todas essas coisas. Bacana? Muito obrigado. E aí eu vou dando sequência. O próximo vídeo que eu vou fazer é a respeito a intelecto. Não deu tempo de entrar. Um abraço a todos vocês e não esqueçam, grupinho de WhatsApp. Estou aguardando vocês. Fiquem bem.